Voz da Comunidade. Boa tarde, pessoal. Hoje eu e Firmínia iremos conduzir o programa. A Firmínia vai fazer um breve relato com relação à nossa greve até aqui e iremos conversar com algumas pessoas que ainda permanecem em greve e que estão tendo seu direito à reposição impedidos pela Secretaria Municipal de Educação. Firmínia. Boa tarde para todo mundo que nos ouve. É isso, né, gente? Nós estamos em greve há 45 dias. Hoje está acontecendo uma audiência pública na Assembleia Legislativa e, mais uma vez, apesar de convidada, né, a Prefeitura, ela não apareceu. Hoje à tarde, às 14 horas, nós teremos uma assembleia na Praça da Estação que vai avaliar a continuidade, né, da greve ou não. E para lembrar, né, gente, a greve ela foi deflagrada no dia 27 de abril, motivada aí pelo caos nas escolas, um risco de apagão e uma completa, né, ausência de negociação por parte da Prefeitura. A gente lembrar que o ano começou com uma mobilização e com uma greve dos terceirizados, tanto, né, pela campanha salarial, mas também para que houvesse transparência e respeito aos trabalhadores, a esses trabalhadores terceirizados no processo de transição, né? De uma terceira, né, que era a MGS, para outra empresa. Depois de muita luta, alguns avanços foram conseguidos, mas antes desses avanços nós vivenciamos aí o caos. Trabalhadores foram demitidos, né, sem nenhum direito para a transição de uma empresa para outra. Lembrar que trabalhadores que ficaram até 2 meses sem vale-transporte e sem vale-refeição, e a Prefeitura, ao invés de resolver o problema, cortou o salário dos trabalhadores em greve. Além disso, né, teve um corte brusco no transporte escolar, tanto o transporte comum, né, para crianças que moram a uma certa distância de suas escolas, como também o transporte acessível para crianças com deficiências. A situação ela foi minimizada, mas porque as famílias, né, junto com os trabalhadores, fizeram aí muito barulho. No caso do transporte acessível para crianças com deficiência, a falta de professores e escolas faltando, isso aí no caso do transporte acessível para os trabalhadores com deficiência, né? A falta de professores, as escolas faltando aí 9, 10, 11 professores no turno, a falta de recursos para coisas básicas nas escolas, né, uma tentativa aí de privatização por meio das OSCs, da elaboração pedagógica, do atendimento às crianças, né, com deficiência, transtornos e altas habilidades, e a possibilidade de terceirização no atendimento integral da educação infantil. Isso tudo, né, sem contar uma reorganização da carga horária, principalmente na educação infantil. Além de tudo isso, a Prefeitura se nega a reconhecer o reajuste do piso salarial nacional e outros 77 itens, né, da pauta que foi entregue à Prefeitura. E aí, é isso, né, gente? Ao invés de negociar, a Prefeitura opta por ameaças, né, o que é um mau sinal para a educação da cidade. Bom, nós vamos começar ouvindo um áudio de uma mãe de estudante com deficiência sobre essa peleja, né, sobre esse processo aí em relação ao transporte acessível. Bom dia, meu nome é Jenny Fone dos Santos, sou mãe de Olivia Tainá Pereira da Costa Santos. Ano passado eu tive uma experiência muito ruim de micro-ônibus, tive muita dor de cabeça, muitas preocupações da forma que eles me entregavam a minha filha aqui na porta da minha casa. Fui até a escola, questionei, falei, expliquei a situação, mostrei fotos. E eles falaram comigo que iria ver se conseguiria novamente o carro acessível para a Olivia. Até então, quase no final do ano, a escola me mandou mensagem dizendo que eles conseguiram um carro acessível para levar a Olivia para a escola. Esse ano, a Olivia iniciou com o carro acessível, tudo perfeito, tudo maravilhoso. E aí, depois do carnaval, a prefeitura mandou um e-mail para a escola avisando que iria tirar o carro acessível e colocar micro-ônibus novamente. Eu, como mãe, que passei por uma experiência muito ruim, fui até a escola, falei novamente sobre a situação da Olivia. A escola falou que estava ciente, mas que não era eles, que era a prefeitura, e eu falei com eles. Então, eu vou ter que correr atrás de outra forma. Fui na regional da Pampulha,
conversei lá na região da Pampulha, expliquei para eles a situação da minha filha, levei lá o do médico, e aí eles falaram que ia mandar um e-mail para a prefeitura e ia esperar o retorno deles. A minha filha faltou 29 dias de aula, e eu ali na luta, correndo atrás, ligando, perguntando como é que estava, se tinha alguma resposta e nada. Então foi eu e uma amiga minha que também tem uma criança que é cadeirante na Defensoria Pública. Levei laudo, expliquei novamente a situação da minha filha para eles também. Falei que a minha filha era uma criança cadeirante, que tinha crises convulsivas de difícil controle e que tinha que ficar atenta com ela, que ela não poderia ficar sozinha. E aí eles falaram comigo assim que iria mandar um e-mail e que daria um prazo de 10 dias para eles responderem. E aí então eu fui na escola, antes deles me mandaram a resposta, fui até a escola e falei, fui na Defensoria Pública, estou esperando o retorno deles. Se caso eles também não tiveram uma resposta, eu vou entrar com pedido judicial. E aí a escola em si falou, não, nós vamos tentar dar um jeito, nós vamos tentar resolver da melhor forma possível. Deu o prazo de 10 dias e aí não tiveram uma resposta, se iria voltar com carro acessível ou não para minha filha. E aí eles falaram comigo que era para me levar as documentações, que eles iam entrar com um pedido judicial. Fui até a escola, porque eu tinha que pegar um documento lá, e expliquei para eles, eu vou ter que entrar com um pedido judicial. Então, eles já me deram um retorno, falando comigo que não tiveram nenhuma resposta. Quando eu disse para eles que eu ia entrar com um pedido judicial, e eu também liguei para a Regional da Pampulha, expliquei também a situação, passou mais ou menos uma semana, eles me deram um retorno, falando comigo que eles conseguiram o carro acessível para minha filha. Eles só tinham que contratar a pessoa. Então a gente ficou esperando ainda, antes de eu levar as documentações, eu ainda marquei ainda o dia de levar a documentação um pouco mais para frente para ver se vinha retorno. Eles pegaram e me deram um retorno falando que tinha contratado a pessoa e que na segunda-feira eles iriam buscar o livro aqui na porta da minha casa. Passou na segunda e nada, passou na terça e nada. Quando deu na quarta, a pessoa me mandou mensagem falando que iria pegar o livro até o horário. Então, tipo assim, foi uma situação muito difícil, muito constrangedora, porque a gente vê que os filhos da gente, que são cadeirantes, eles não têm direito de ir e vir. Então eu falo para as mães que são mães atípicas, lute pelos direitos dos seus filhos, corra atrás, não deixa passar não, porque eles têm o direito deles. E eu falo para mim mesmo, que minha filha tiver direito nesse mundo, eu tô correndo atrás por ela. Então não desista do direito dos seus filhos, não desista das coisas que os seus filhos têm direito, porque eles têm o direito de ir e vir, sabe? Seja uma mãe guerreira, uma mãe protetora e vamos na luta pelos nossos filhos. Foi uma situação muito difícil, mas graças a Deus deu certo. Então eu falo para todas as mães, corra atrás, não desista. Nós acabamos de ouvir a Diene dos Santos, que é uma mãe nós já tratamos em outros programas, né, essa questão do transporte acessível. E agora nós vamos conversar diretamente de uma atividade que está acontecendo na Assembleia Legislativa, faz parte do calendário, é uma audiência pública que trata da greve, e nós vamos conversar com 3 professoras que tiveram o seu direito à reposição impedidos por parte da secretária de Educação, né, por parte da Prefeitura. Então, iremos conversar agora com a Cristina. A Cristina é professora de AE e vai contar um pouco para a gente sobre essa questão, como que está sendo, qual é o impacto que isso traz para a vida dela, né, após pouco mais de 40 dias de greve. Olá, boa tarde a todos. Então, a gente estava até conversando aqui agora com outra colega, né, que está sobre a questão da intransigência, né, da atual gestão da prefeitura, né, à frente aí, né, coordenada pela senhora Natália de Araújo, de que realmente eles não estão, de fato, valorizando e preocupando com a educação, com os trabalhadores, né, eles estão preocupados em garantir a questão das OSC, né, da terceirização efetiva, isso é fato, está explícito a questão da terceirização da educação, principalmente a educação inclusiva, né, a mercantilização da educação inclusiva,
e o total descaso para a educação como um todo. Infelizmente, é um sucateamento, assim, maçante da rede para com toda a educação municipal. Agora nós iremos ouvir também a Magna. A Magna também é uma professora, ela é uma professora de projeto especial e coordenadora de turno, e como professora de projeto especial, ela está sendo lesada e impedida de fazer a reposição. Conta um pouquinho para a gente, Magna. Então, eu sou professora tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Meu cargo da educação infantil, eu estou com um projeto específico. Então, eu trabalho, atuo com todas as turmas da escola, desenvolvendo um trabalho, no caso, para esse ano, um trabalho relacionado à literatura, trabalhar com contos clássicos, com as crianças. E agora eu fui surpreendida que provavelmente o meu trabalho ele vai ficar, assim, prejudicado, porque a prefeitura, disse que a gente não vai repor, a reposição para essas crianças, eu gostaria de que ela acontecesse para que eu pudesse desenvolver, o meu trabalho, mas enfim, estou prejudicada nessa questão, com corte de ponto, mas também as crianças estão prejudicadas, porque o trabalho com elas provavelmente, não terá o mesmo efeito, que se a gente tivesse o direito à reposição. E no meu cargo do ensino fundamental, eu inicialmente estava na coordenação de turno, mas com uma turma que estava sem professor, porque a prefeitura não enviou o professor, tinha uma turminha de primeiro ano sem professor, eu acabei assumindo a turma até a chegada do professor. Então agora eu já nem sei mais se eu vou repor, porque chegando, se chegar o professor, eu voltarei para a coordenação de turno. Então, minha vida está toda suspensa, eu não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou ter o direito de repor, estando na coordenação. Então, me prejudicou muito essa situação da não reposição que essa secretária está impondo para a gente. Está ficando muito difícil, não sou a única, tenho várias colegas também, inclusive a minha colega que trabalha na mesma escola, com a AE, também está com essa preocupação, é uma pessoa que é mãe solo, que tem 2 crianças atípicas em casa, e que também não sabe, como várias outras colegas também, que não sabem como que vão fazer para pagar as contas, e é o meu caso também, eu estou muito preocupada, e eu espero que a prefeitura, que a secretária reverta essa situação, para a gente poder discutir uma educação, discutir de fato mesmo a educação de Belo Horizonte com seriedade e pensando numa construção de uma educação pública de qualidade com participação de todos, principalmente dos professores, que somos nós que estamos lá no chão da escola e que construímos essa educação. Nós vamos chamar agora a Laura. Ela é professora de um projeto específico, e do PIP, que é o projeto de recomposição de aprendizagem. Laura, fala um pouco para a gente aí sobre esse processo, da não reposição do seu trabalho. Bom dia a todos e todas. Eu sou Laura, trabalho na educação infantil e no ensino fundamental. Na educação infantil eu trabalho com projeto específico, no ensino fundamental com PIP, numa escola de alta vulnerabilidade. São crianças que demandam muito um atendimento específico, um acolhimento direcionado, individualizado, para que as crianças primeiro retomem, construam sua autoestima, para só assim conseguirem aprender o que há de cultura nesse mundo. E nós somos somos profissionais que também ensinamos às crianças que o mundo da cultura é um mundo que vale a pena. E sendo um mundo que vale a pena, eu estou me sentindo altamente violentada. Trabalho há muitos anos na educação e é a primeira vez que eu vejo a impossibilidade de fazer uma reposição. Na minha opinião, a secretária que deveria, enquanto mulher, proteger a classe dos trabalhadores, cuja grande maioria é de mulheres, ela nos atacou, ela e o prefeito. Então, eu fico pensando, se tratam assim os professores e as professoras, o que eles têm pensado para as crianças da nossa cidade? Pois se nós cuidamos das crianças, nós vamos ser violentados. Como que é possível fazer isso? Eu fico indignada e eu fico pasma, porque eu estou ao final da minha carreira e pensando que a educação que poderia estar
a passos largos, a passos seguros, uma das maiores capitais do país, e a gente está vivendo um processo de retrocesso. É angustiante saber que vivemos num mundo em que cada vez mais as crianças são ignoradas e os professores também. Se eu não puder repor, eu vou ficar sentindo que foi o tempo da vida tirado das crianças de conviverem comigo, de conviverem com seus pares no diálogo. Eu trabalho literatura afro, literatura indígena, literatura de um modo geral com as crianças. E esse ano nós nos dedicamos a contar, a acolher, a contar a história de vida dos familiares, porque nós acreditamos que acolher essas histórias de vida é valorizar a cultura local, é valorizar a cultura pessoal, a valorizar as histórias de vida das pessoas que verdadeiramente são as pessoas que constroem a nossa cidade. Eu dou aula para filhos de trabalhadores e trabalhadoras, muitos trabalham na construção civil, muitos trabalham com limpeza, muitos trabalham com asfalto de rua, capina. Eu trabalho em comunidade de crianças que são filhos de pais que vivem a violência de uma sociedade desigual. E eu tento fazer com que a vida dessas crianças e dessas famílias se torne menos áspera, se torne mais suportável. E eu volto para a escola agora sem poder repor todos esses dias, sem poder me encontrar com todas as crianças, que eu trabalho com todas as crianças de 1 a 6 anos na educação infantil e com as crianças de 3º, 4º e 5º ano no ensino fundamental. Sou especialista em alfabetização e eu penso que a gente tem que trabalhar, sim, a alfabetização e dizer para as crianças que elas aprendendo a ler e escrever, elas vão ser capazes de escrever com muita qualidade as suas histórias de vida. Obrigada. Nós iremos agora conversar com o Ademilson. Boa tarde, Ademilson. Para a gente evitar a formalidade, gostaria de se apresentar? Boa tarde, Carol, Firmínia, André, o Ribas, acho que é Paulo Ribas, está aí também, né? Paulo Ribas, e todos vocês que estão aqui, e o público que nos escuta, nos acompanha, nos ouve. Eu sou Ademilson e conhecido como Paco, desde 14 anos de idade, professor Paco. Inicialmente quero dizer que eu trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação, trabalho com formação de professores, e a gente acompanha estarrecido a postura do prefeito e de sua secretária na relação que estabelece com os professores em greve. É assustador e ver que da boca para fora o Damião fala uma coisa e da boca para dentro ele pratica outra. Eu lembro até do bordão. Escutei muito o Álvaro Damião na Rádio Itatiaia e eu vou devolver para ele aqui o bordão: mexe, remexe, estremece, enlouquece a cidade de Belo Horizonte com sua postura inconveniente, a sua postura despropositada em relação especificamente à greve. Ao trato das reivindicações dos trabalhadores em educação. Esse é o primeiro ponto, e a secretária vem junto. Ela está a serviço dessa inércia que o prefeito... Inércia por um lado, no caso da negociação, deveria estar negociando desde o início, evitar a greve. A verdade é essa. Nós, da universidade, sabemos que para educar o bebê, a criança pequena, os adolescentes na educação infantil, no fundamental, o professor é o trabalhador da educação, e o professor, em especial, peça, figura, pessoa, sujeito, ator, agente fundamental. O professor é decisivo. O que as colegas falaram aí antes, né, Carol chamou as colegas para fazer depoimento, que a mãe disse,
precisa retumbar, precisa ecoar. As famílias, né? Estamos aqui na Rádio Autêntica, Rádio Favela, as famílias que estão preocupadas, sim, com a greve não é desejável para ninguém, precisam devolver à prefeitura, aos vereadores da comunidade, a pressão devida para que a prefeitura atenda, a secretária negocie e que a gente possa, na Assembleia hoje, às 14 horas, fazer uma boa discussão e tomar a decisão mais adequada, porque a gente sabe que 45 dias de greve é muito desgastante para todos. As ameaças refletem no ânimo da categoria, é um despropósito, eu já disse isso aqui, e eu espero que a categoria na Assembleia tenha serenidade para tomar a decisão hoje em relação à continuidade desse movimento. Agora, Carol, me permita mais um ponto. Eu só queria, Paco, para a gente poder, trazer alguns pontos. Você é um pesquisador da educação infantil, como você disse, né? E aí tem um ponto que eu acho que é importante, né? Já por volta de pouco mais de 20 dias de greve, a secretária notifica as direções de escola, manda um e-mail para todos os trabalhadores em educação e também vai para a mídia dizer que a educação infantil não teria o direito à reposição de 0 a 3 anos e nos 4 e 5 somente a integralização das horas, né? A nosso ver, isso é uma alteração da LDB e a gente queria que você tratasse um pouco desse assunto. Carol, antes de entrar nessa questão do tempo da criança, do direito da criança à educação, que as famílias precisam ficar atentas em relação às organizações da sociedade civil, que é um nome disfarçado para empresas privadas que atuam como ONG, seja como empresa privada declaradamente, mas sob o manto sagrado ou supostamente sagrado de sociedade civil para abocanhar verba da educação pública. Então, vocês destacaram durante todo o movimento que, especificamente na educação inclusiva e também na educação infantil. É uma ilegalidade o que a secretária está dizendo. Estando a criança matriculada, ela tem todos os direitos que a lei assegura e resguarda. Ela tem o direito. Claro que nós não vamos abordar o 0 a 3 na relação com as famílias da mesma forma que a gente aborda a partir de 4 anos, 4, 5 e o ensino fundamental em diante. Porque a família, no caso da criança pequena, do bebê da criança pequena, ela é chamada a estar muito mais próxima da escola no acompanhamento dos projetos pedagógicos. E a escola não vai produzir para essa criança de 0 a 3 o mesmo processo de acompanhamento, de avaliação, por exemplo, que faz a partir de 4, 5 anos e nos primeiros anos do ensino fundamental, tanto em relação à carga horária, quanto em relação às questões curriculares de avaliação, de notificação, de acompanhamento do chamado percurso escolar. Mas, estando o bebê matriculado, ele tem inteiro direito, assim como o sindicato está dizendo que o professor tem o direito de optar por não repor, a criança tem inteiro direito à reposição, e a secretária dizer que vai proibir as colegas de fazer a reposição, isso é um disparate, eu nunca vi isso. Eu tenho 40 anos, já fui da rede, já fiz muitas greves, e o compromisso dos professores de fazer a reposição é porque a nossa relação é uma relação com as famílias e com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. A nossa relação primeiro é com a comunidade, nós temos o compromisso de assegurar direito. Quem não tem o compromisso, quem não está mostrando compromisso com o direito à educação de qualidade na cidade de Belo Horizonte é o prefeito Álvaro Damião e a secretária Natália. Então, podem ir para frente nesse questionamento legal que é totalmente amparado na legislação, viu, Carol? Muito obrigada, Paco.
agradeço a sua disposição, as suas reflexões, e é isso, né? Estamos aí com uma greve já, né? Como você disse, com mais de 40 dias, com 32 dias úteis, fora os possíveis sábados letivos, e queremos que a prefeitura, de fato, resolva, né, para que a gente possa retornar para a escola, porque ao contrário do que se diz, o que nós queremos é retornar para a escola com a qualidade da educação garantida. E vocês têm um compromisso, a rede de Belo Horizonte, o Sindirrede, inclusive, quero destacar isso aqui, de continuar assegurando. Já temos conquistas na greve. Claras, se você olhar a negociação de hoje, de ontem, eu li, já o sindicato sinaliza conquistas. Mesmo que a greve continue em razão de outros pontos, já podemos comemorar a conquista da greve. O movimento sempre é vitorioso, mesmo que a pauta não seja plenamente atendida. Então, parabéns pela luta e me dirijo às famílias. É importante estar próximos da escola para acompanhar o processo de inclusão, o processo de educação de qualidade. Nós somos a favor da inclusão e da educação de qualidade para todos. O que a gente não quer é ver o salário aviltado e as condições da carreira prejudicadas. Queremos, sim, qualidade e estamos juntos com os professores que a gente forma na universidade. Muitos de vocês são egressos da UFMG e de outros centros de formação, a UENG, a PUC, tantos outros. E a gente fica feliz de saber que vocês estão na batalha por essa qualidade da educação. Viu, Carol, Firmina, André?